dar início às atividades dessa tarde. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, acalmar nosso coração e mente. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de fazermos parte desse grupo tão seleto do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estarmos chegando aí no 5º livro, estamos juntos há tanto tempo e já temos colhido tantos frutos graças a esse estudo. Pedir que o Mestre transforme esse nosso conhecimento, esse nosso estudo todo em atitudes positivas, em atitudes na seara do bem, de maneira que cada vez mais nos aproximemos de Jesus e cada vez mais possamos nos dedicar à caridade, em especial à caridade, para que nossas atitudes sejam sempre caridosas, quer seja na atenção ao próximo, no carinho, até no suprimento da necessidade material, que o Mestre nos oportunize inúmeras vezes essa possibilidade de auxiliar o próximo. Que Jesus permaneça iluminando o nosso caminho, nos dê força, fé e coragem para enfrentarmos as provas e expiações que estão nos esperando e que prossigamos cada vez mais aprendendo e realizando, aprendendo e realizando. Permaneça conosco, Jesus, durante esse encontro, durante o dia e a noite de hoje e para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo, exatamente de estudo espírita, né? Faltam algumas colocações, algumas abordagens, né? Eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui, para que a gente possa, onde é que tá? Tá aqui. Prosseguir na sequência da nossa apostila, né? Eu até marquei aqui embaixo para que a gente pudesse saber exatamente onde que eu parei. Esse foi o último slide que nós apresentamos. Peraí que o meu zoom tá... E lembrando, né, que essa transformação exige um esforço interior, disciplina, reflexão e vontade, né? Então é a educação moral, eu vou pôr no modo apresentação, pronto aí. A educação moral é o centro do processo educativo desse nosso estudo, dessa nossa educação espírita. Quantas vezes, né, nós sabemos o que é certo, mas não fazemos. Nós ficamos ali naquela dúvida, naquela vontade de realizar o que é certo, mas normalmente o certo vai nos tirar da zona de conforto, vai nos dar um pouco mais de trabalho, e por vezes a gente acaba acomodando e fica ali no meio termo. Mas é importante que nos empenhemos, que nos fortaleçamos sempre, buscando fazer o que está previsto, né, nas leis de Deus, porque é o que nos orienta, o que nos norteia, né? E é uma transformação constante, é por isso que está escrito aí, a transformação exige esforço interior, disciplina, reflexão e vontade. E não é sempre que a gente tem condições, que a gente consegue realizar, modificar, né? Até o estudo em si, ele por vezes a gente não consegue dar prosseguimento, né? Por inúmeras possibilidades, inúmeras questões que aparecem na vida, né? Aqui nesse próximo slide, nós vamos ver exatamente onde acontece a educação, né? Na verdade é o tempo todo, é a vida toda, em cada situação, você está com um chapéu diferente de educador ou de educando, né? Por inúmeras vezes, em todo relacionamento nosso. Então tá aqui, ó, no lar, na escola, na casa espírita, né? Então todos os lugares nós estamos nos cercando da educação. Ou estamos sendo educados, normalmente os dois, né? O tempo todo, educando e educado, educando e educado, né?
É impressionante como isso é uma constante na nossa vida, né? Isso nos leva à aplicação pessoal. O que nós estamos desenvolvendo em nós mesmos? O que nós estamos fazendo com essa educação que recebemos? Estamos acumulando conhecimento ou aprimorando o caráter? O conhecimento por si só, sem uma atitude, sem um emprego na seara do bem, ele, lógico, tem valor, todo conhecimento tem valor, não há a menor dúvida. Mas ele existe para que ele seja utilizado e aplicado. No mínimo divulgado, no mínimo dividido com os demais que nos cercam. De maneira que nós façamos que esse conhecimento atinja e beneficie os demais. Mas além disso, tem que fazer essa transformação moral constante. Então, olha a pergunta que está aqui, ó. Estamos nos tornando mais pacientes, mais compreensivos, mais humildes ou apenas mais informados? Esse seria um uso mínimo da educação que a gente recebe e da educação que a gente ministra. Nós temos que aproveitá-la para modificar o caráter, para que a pessoa possa realmente evoluir e realizar essa melhoria contínua, essa reforma íntima, né, para que a gente possa estar sempre em evolução. Lembra que nós comentamos no começo do nosso bate-papo, na quinta-feira ou na segunda-feira passada, sobre a diferença entre instrução e educação, né? Então, esse slide, eles nos traz exatamente isso. A educação prepara para a profissão. E a instrução prepara para a profissão. E a educação prepara para a vida. Então, a educação ela é mais ampla que a instrução. Isso falando didaticamente, conforme consta nos manuais, nos estudos que nós temos acompanhado, né? Sem a educação, a instrução perde a direção, ela fica inócua. Você tem o conhecimento, você sabe fazer as coisas, mas não aproveitou para a transformação do caráter. Então, com isso, você minimizou os efeitos que a educação pode trazer à sua vida e à vida de cada um que convive com você. Nós sabemos que a diferença fundamental entre cada um de nós, né, em momentos de nossa vida, é o nível de consciência a que nós estamos submetidos, né? Quanto é que a nossa consciência está atuando para que nós hajamos no caminho do bem, para que nós façamos só aquilo que é correto, que é adequado, e quando que a nossa consciência nos atrapalha, ela nos deixa maleáveis demais, né? Então, segundo o texto da nossa apostila, ó, o mundo não precisa apenas de pessoas inteligentes, precisa de pessoas conscientes. Inteligência sem consciência pode gerar desequilíbrio. A consciência orienta a inteligência para o bem, é exatamente o que eu falei, né? Fica então a pergunta final: o que estamos nos tornando com tudo o que sabemos? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da nossa existência. Eu vou aproveitar essa abordagem, vou comentar com vocês algo muito pessoal que eu não costumo falar para praticamente ninguém. Eu sempre estudei muito, eu sempre fui apaixonado por estudo, né? Adquirir conhecimento, mas não sei se eu usava o conhecimento da forma mais adequada. Depois que eu conheci o Espiritismo, aí eu melhorei muito a utilização desse conhecimento. Lógico, estou longe de estar usando adequadamente, mas com certeza estou usando bem melhor do que eu usei nos 55 anos que antecederam a minha chegada no Espiritismo, né? Essa questão de eu estudar muito, de eu gostar muito de estudar, eu acabei fazendo 3 graduações, né? Então fiz a graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, depois fiz Direito, depois fiz Administração. E pós-graduação eu fazia assim inúmeras pós-graduações, exatamente para aumentar o conhecimento, essa sede do saber. Só que eu não sabia que não estava usando adequadamente esse conhecimento, né? Para que a minha esposa, por vezes, ela até brincava, né? E falava comigo: não, mas por que você estuda tanto?
né? Para quê? Onde é que você vai usar tudo isso? Lógico que é um conjunto, né? Porque nós não somos pedacinhos, né? Vai formando o todo, né? No entanto, era exagerado realmente. Eu não vou nem falar a quantidade de pós-graduações que eu fiz, porque chega a incomodar, né? A Irene já se incomoda, imagine quem não tem a relação afetiva que ela tem comigo, né? Então, mas eu não sabia que era tão importante usar a educação, usar o estudo para fazer o bem, para se transformar numa pessoa melhor, para ser mais paciente, mais consciente, mais coerente, né? Aceitar os outros, saber se posicionar em termos de empatia. Isso é exercício constante. E graças a Deus, com esse contato que nós temos tido agora, com esses conhecimentos do Espiritismo, tem facilitado muito a utilização mais adequada desse conhecimento, né? E nós trabalhamos normalmente com 4 pilares da educação, né? Então foram os pilares que foram estruturados, selecionados para que nós apresentássemos aqui e prosseguíssemos, obtivéssemos, na verdade, os maiores resultados, os maiores efeitos do ensino e do estudo. Então, o primeiro pilar da educação é o aprender a conhecer. Mas o que é conhecer? Como já falamos anteriormente, eu até me citei como um exemplo, né? Inadequado, mas é exemplo, né? Não é apenas acumular informações, então eu acumulava muitas informações. Mas será que eu compreendia, refletia, questionava, buscava sentido naquilo que eu estava estudando, que eu estava aprendendo? Será que nós fazemos isso com o nosso conhecimento? E esse é o pilar, é o primeiro pilar, aprender a conhecer. Eu estudo para decorar ou para entender, né? Hoje a decoreba já não é mais tão constante, não é tão comum. Mas na minha época, na nossa época de jovem, né? Nós separávamos bem, percebíamos bem quem estudava e aprendia e quem estudava e decorava, né? O decoreba ali, se ele saísse uma vírgula do contexto, já se perderia, porque estava só gravando aquela sequência de palavras sem ter a compreensão, sem ter o entendimento, né? O entendimento do que estava estudando realmente, né? Então, olha qual que é a resposta ideal, né? Para compreender profundamente, ampliar a consciência, né? Então, tenho que entender e não decorar. Agora, o entendimento, ele é complexo porque ele é individual. A Sandra entende de uma maneira, a Patrícia de outra, né? E a Jupira, né? Tá aqui a Jupira, a Patrícia, a Sandra e a Ju aparecendo na minha tela aqui, ó. Cada um de nós entende de uma maneira. Então, quando a gente estuda alinhado com o pensamento, né, com essa linha de Allan Kardec, com as apostilas do estudo aprofundado da doutrina espírita, faz com que esse nosso conhecimento, esse nosso entendimento seja mais próximo um do outro. E isso facilita o entendimento. Ainda mais aqui que nós podemos perguntar um para o outro, podemos ouvir opinião, podemos, né, trocar essa experiência. Lembro da passagem de Jesus, linda, maravilhosa, quando ele fala lá, conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará. Então não é apenas saber das coisas, saber dos fatos, ter o conhecimento nu e cru. É aplicar da melhor maneira possível esse conhecimento. É libertar a consciência. Estudar com profundidade, evitar superficialidade e desenvolver discernimento. Agora o discernimento entra na área do bom senso. O bom senso é complexo, né? Porque ele é individual. O bom senso, ele é individual. Mas você, por vezes eu ouvia na minha profissão as pessoas falando, você não teve bom senso. Qual que é a abrangência desse bom senso? O que quer dizer? Ele é individual. Deixa eu desligar aqui que vai tocar um alarme aqui. Qual que é a abrangência desse bom senso? É complicado, depende da vivência que você tenha tido, das suas experiências de vida e assim por diante. Então nós começamos
né, com o primeiro pilar. Passou errado aqui um minutinho. O primeiro pilar, que é o aprender a conhecer. E vamos agora para o segundo pilar, que é o aprender a fazer. Então você aprendeu a conhecer, agora você vai aprender a fazer. Né? São 4 pilares que o aprender está sempre na frente, né? Mas vai fazer com que nós sejamos um todo para atingir o máximo que o conhecimento pode nos dar de fruto, na área do compreender, na área do fazer e assim por diante. Então, o que nós fazemos com o que nós sabemos? É o que a minha esposa me perguntava. Lógico, hoje em dia nós temos aquela questão, para que eu estudei matemática se eu não fico fazendo conta? Tudo isso, hoje nós temos uma consciência que tudo que nós estudamos foi importante, porque formou o todo, né? Formou nossa capacidade de raciocínio, formou nossa capacidade de compreender, nossa capacidade de cálculo, e isso a gente usa a vida toda, não é só para área de estudantil, para área de estudo, né? Mas por diversas vezes nós nos contestamos. Para que eu estudo trigonometria? Para que eu estudo história? Então são questões que no passado podiam até nos afligir. Hoje nós sabemos que cada uma dessas disciplinas, elas compuseram um todo que formaram quem nós somos hoje. Agora, o que nós fazemos com o que nós sabemos? Se for quase nada, o aprendizado está incompleto. Nós estamos perdendo tempo, deixando para trás oportunidades ímpares de fazer o bem e de se aproximar cada vez mais do que o Mestre nos diz, né? Aqui, ó, Jesus, faze isso e viverás. Então, percebe como os 4 pilares que nós vamos levantar aqui, todos eles têm ligação com o ensinamento de Jesus. E daí a importância deles. Todos eles não foram assim, não surgiram do nada, né? Eles foram levantados através de uma metodologia estabelecida para chegar onde nós chegamos nesses 4 pilares. A vida verdadeira está na prática do bem. Aplicar o conhecimento significa viver a caridade, agir com coerência, transformar teoria em atitude. Então é aquilo que eu tenho dito o tempo todo. Nós temos que usar o nosso conhecimento para a prática do bem. Senão não tem fundamento, não tem base. Nós precisamos usar da maneira mais conveniente o nosso conhecimento. E agora que nós temos a oportunidade de aprender tudo isso que a doutrina espírita nos explica, nos traz, nós temos a consciência que é para praticar o bem. O terceiro pilar, aprender a conviver. Então, conhecer, né, o primeiro, fazer o segundo e conviver o terceiro. Olha como está buscando a completude do ser humano. Ele conhece, ele faz, ele convive. Daqui a pouco chegaremos no quarto, que vai fechar esse ciclo da melhor possibilidade de uso do nosso conhecimento. O que é mais fácil na nossa vida? É aprender ou é conviver? Mais fácil aprender. Mais fácil aprender. A gente aprende, mas e o aprender a conviver é mais complexo, né, Jupira? É mais completo, na verdade. Porque você está usando a sua capacidade intelectual, sua capacidade de aprender para se relacionar, para aceitar as diferenças, né? A diversidade é uma coisa maravilhosa. Nós, por vezes, não aceitamos a diversidade, mas ela é fantástica. Porque ela permite que inúmeras ideias, inúmeros pensamentos sejam apresentados para que dali nós peguemos, temos condições de interpretar e de colher o que for de melhor, de que cada um pensa, cada um viveu, por causa da nossa experiência de vida. Cada um tem uma formação familiar, uma formação acadêmica, né? Passamos por circunstâncias distintas e cada um desses detalhes é que vão formar quem nós somos. Conviver exige lidar com diferenças, controlar impulsos, desenvolverem. Quantas vezes a gente pensa em dar uma resposta mal educada para alguém?
né? Porque por vezes a gente está sem paciência, a pessoa vem de uma maneira desagradável se comunicar conosco, nossa primeira reação é reagir. E não é o adequado. O adequado é pensar profundamente, ser empático, entender que de repente aquela pessoa está nessa situação porque ela enfrentou um dia difícil, um dia pesado, um dia complexo. Teve até algumas perdas, né? Pode ser que a pessoa tenha tido perda durante o dia e a gente, sem saber nada, acaba julgando e interpretando que a pessoa está agindo de forma inadequada. Então, nesse aprender a conviver, a empatia é fundamental. E olha como é que finaliza o slide aqui, ó. Na convivência que revelamos quem realmente somos. É no dia a dia, né? Quantos de nós são impacientes, intransigentes, ansiosos e por vezes descontamos isso no próximo? É difícil evitar, é difícil controlar, sim, sem sombra de dúvida, mas é possível. E é treinamento em cima de treinamento. Não há outro caminho. Fala, Silvio, olha o Silvio aí. É por isso que a gente tem que reencarnar, né? Porque aprendemos nos dois planos. Só que para mostrar quem somos realmente, tem que estar aqui, né? No corpo de carne e osso, sentindo as emoções, passando pelas situações críticas, infinitas, né? Pelas críticas e pelos elogios também, né? Então, é aqui, né? E nesse aprender a conviver, entra exatamente essa frase aqui, ó, do fazer aos outros o que gostaríeis que vos fizessem, né? É complexo demais, porque nós não gostamos de ser contestados, não gostamos de ser admoestados, na verdade não gostamos nem de ser orientados, né? Quando alguém está nos auxiliando, nos orientando, a gente reage equivocadamente, mas é comum, né? A pessoa se defender, se fechar na defesa e nem ouvir o que está recebendo de conselho, de orientação, né? Mas nós temos que ter em mente isso, a empatia e a necessidade de fazer aos outros. Você não gostaria que as pessoas te tratassem de uma maneira mais elegante, uma maneira mais simpática, uma maneira sem grandes conflitos? Sim. Então você também tem que ser um vetor, tem que ser o condutor desse tipo de convivência sadia. É complicado, né? Nós somos egoístas, somos exigentes, julgamos o tempo todo e tudo isso atrapalha o nosso discernimento e vai refletir no nosso relacionamento. Aqui, ó, eu estou falando que é complexo e é o que está no texto aqui, ó, simples na teoria, desafiador na prática. A convivência exige paciência, respeito, humildade e compreensão. É um verdadeiro campo de aprendizado espiritual. E nós estamos aqui, né, Silvio, para poder mostrar que o que aprendemos na encarnação passada, o que aprimoramos lá na vida espiritual, nós conseguimos colocar em prática. Por isso que tem a prova, por isso que tem a expiação, para nos testar, para que nós possamos pagar o que nós devemos através da expiação, e a prova para nos mostrar que nós realmente aprendemos, evoluímos e melhoramos. Nós fomos muito impacientes em encarnações passadas, em reencarnações passadas, nós temos que ser mais pacientes nessa. E aí vem a prova nos mostrar isso. Eu costumo brincar, até a Irene não está em casa hoje, então eu posso falar, eu até apanho, que a colocação da Irene na minha vida foi uma prova para mim, para testar minha paciência, porque ela é insistente o tempo todo ali no meu pé, né? Mas é comum, né? A mulher pegar no pé do homem para cuidar, né? Uma vez me perguntaram, mas como é que você aguenta a Irene? Porque ela está cuidando de mim. Ela fala o tempo todo, orienta o tempo todo, é o jeito dela ser, e é o melhor jeito de ser. Então, mas eu falo, mas testa a paciência? Sim, testa não, exercita a paciência. Hoje eu posso dizer que eu sou muito mais paciente do que eu era há 20 anos, graças a Deus. E isso é amadurecimento, a gente vai amadurecendo, vai conseguindo melhorar. Se não melhorar, nós estamos amassando barro, nós estamos parados no tempo e no espaço, né? E não é o caso. Para isso que nós estudamos, para isso que nós procuramos acertar sempre. E o quarto pilar,
vai completar os 3 pilares anteriores, que é o aprender a ser. Então, se você não souber conhecer, fazer e conviver, o que você será? Que tipo de ser humano você vai se mostrar? Esse pilar, o aprender a ser, é o mais profundo, porque ele utiliza os 3 anteriores para chegar nesse momento. Quem que eu estou me tornando cada dia? Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, né, nós mais experientes, né, que já estamos aí tecnicamente como idosos, né, mais de 60 anos, eu não me considero idoso, mas eu sou idoso, né? Mais de 60 anos, nós temos que ser igual a fruta. Nós temos que estar maduro, temos que estar mais doces. E não mais ranzinzas, menos pacientes, mais chatos, né? Tem um viés, uma linha que alguns idosos assumem, né? Eles se cansam, na verdade, do contato, dos problemas que a vida lhes trouxeram, que a vida lhes trouxe, e acabam se tornando mais amargos, né? É o velho ranzinza, é o idoso impaciente. Ah, ele não tem paciência porque é idoso. Não, é o contrário. Nós idosos temos que ser mais doces, porque a fruta doce, a fruta que amadurece no pé, ela fica doce. E nós temos que ser mais doces. É difícil? É complexo? Muito. Mas é possível. É treinamento, é estudo. Você conhece, você sabe que tem que ser assim. Você passa a fazer. Você faz constantemente para provar que você está aprendendo, né? E você acaba sendo o tempo todo essa pessoa mais fácil de lidar, mais fácil de conviver, mais agradável e assim por diante, que está voltado o tempo todo para servir. Servir, auxiliar, prestar apoio. Na semana passada tivemos uma aula do céu e inferno, em que uma senhora até se manifestou e falou que não, mas a gente não consegue ser bonzinho o tempo todo. Sim, não é para ser bonzinho o tempo todo, é para ser bom, né? O bonzinho é complicado, é para ser bom, para praticar o bem e tentar melhorar. Se você não tentar melhorar, se você se, porque às vezes nós nos aceitamos com nossas dificuldades, com nossa maneira intragável de ser e aceitamos e acreditamos que estamos bem. Não, como é que é a história lá? Eu sou assim porque eu sou sincero. Essa história da sinceridade excessiva, sinceridade agressiva, na prática ela demonstra que você não quer mudar, que você não tem muita consideração por aquele que está próximo de você. Você tem que ter empatia. As pessoas têm suas dificuldades, seus sofrimentos, suas lamentações, e isso faz com que você a trate com mais paciência, com mais dignidade, com mais amor. O tal do amor é fantástico, né? Quando a gente aprende a amar todo mundo, as coisas ficam mais fáceis. Você olha para a pessoa, mesmo a pessoa estando sendo inadequada, e se você pensa, você sente que ama essa pessoa, a coisa fica mais suave. Então, nesse aprender a ser, ele é bem profundo, ele complementa todos os 3 e mostra, né, a sua essência de ser humano. Nós que é muito fácil ser espírita no centro espírita, né? Quando sai na rua você volta a julgar, a ser maledicente e assim por diante. Você não é empático, não é caridoso. Então, para que você está estudando tanto? Para que você está investindo o seu tempo numa coisa que você não usa? Não é esse o objetivo nosso. Nosso objetivo é nos melhorar cada vez mais. E aí, nesse aprender a ser, entra o autoconhecimento. Olha só, responsabilidade espiritual. Porque se nós temos toda uma linha de raciocínio, toda uma linha de atitudes a tomar, todo exemplo e orientação da espiritualidade superior, e não seguimos nada disso, nós estamos sendo inconsequentes. Onde é que está a nossa responsabilidade espiritual? E finalmente, no conjunto total, é a reforma íntima, né?
que vai permitir que a gente nos modifiquemos pouco a pouco. O tempo todo, na doutrina, nós falamos na tal da reforma íntima. Mas se eu não sentir, de um ano para o outro, que eu fiz alguma mudança na minha vida, na minha maneira de ser, que eu passei a tratar as pessoas melhores, que eu passei a cumprimentar um vizinho chato que eu tenho, né? Que eu passei a conviver melhor com a nora, com a sogra, então não adianta, eu estou amassando barro, né? Eu costumo dizer que você não é que você parou no tempo, não, passou um ano, não, você andou 365 dias para trás. Se você, 1º de janeiro de 25, você estava igualzinho você esteve agora 1º de janeiro de 26, você andou 365 dias para trás, você perdeu tempo de fazer essa reforma íntima, de assumir a sua responsabilidade espiritual. Volto a dizer, da boca para fora é fácil, né? Mas e como é que nós conseguimos? Às vezes você é obrigado a se afastar de determinadas pessoas. Sim, Marta, às vezes pelo próprio seu bem e pelo bem da pessoa, né? Porque a pessoa é intransigente também, né? Porque você não pode ser boa e compreensiva a vida toda e tá levando paulada, né? O tempo todo. Não, com certeza, você tem razão. Aí isso te faz mal e então eu acho melhor cortar, sabe? Afastar, para não causar males maiores, né? Da minha parte, por exemplo, de eu ficar com raiva, de eu ficar me torturando, então eu acho melhor. Para mim, se a pessoa também não muda, o que eu posso fazer? Não é? Não, com certeza. O relacionamento tem que ser um caminho de mão dupla, né, Marta? Tem que os dois quererem melhorar e os dois quererem estar bem. Você já fez as suas tentativas, elas foram inócuas, elas não deram certo, aí o ideal é se afastar para não ficar na animosidade, na briga, na discussão. Você vai estar se prejudicando e prejudicando a outra pessoa também. Então o rompimento do laço, às vezes é necessário, sim. Você tem toda a razão. Nós temos que evitar isso, temos que buscar a conciliação, buscar a harmonia. Mas quando ela não é atingível, não é executável nessa encarnação, espera, vamos deixar para a próxima, porque nessa não deu certo. Você tem toda a razão, Marta. Tem pessoa que é intragável, nós sabemos disso, gente. E às vezes, esse intragável é algo específico conosco, né? Porque pode ser que a pessoa não seja tão problemática quanto nós pensamos. Mas não dá para avaliar, porque quando nós estamos vivendo aqui, eu sou Nelson Santana, então eu tenho um monte de preconceitos e preconcepções na cabeça que vão fazer com que eu me aproxime mais de A ou de B. Vai fazer que eu concorde ou não com a atitude de alguém. E aí, se eu estou equivocadamente me contrariando e contrariando a pessoa, é melhor se afastar, Marta. Para sair desse conflito. Temos que evitar o conflito, sim. Você tem razão. Nelson, eu ia até comentar a mesma coisa que a Marta falou, né? Porque, às vezes, a gente tem visto tantos casos aí de feminicídio, né? De problemas familiares, assim, que realmente essa distância, às vezes, é necessária. Então, a gente precisa ter muito discernimento, muito equilíbrio para saber quando eu tenho que investir nessa relação, quando é possível investir e quando é melhor realmente se afastar, né? Porque vai chegando a um ponto que a relação fica tão desgastada com essa tentativa de realmente forçar um convívio, às vezes, e por a gente, eu falo assim, por nós mulheres, né? Porque a gente sempre escuta, né? Não, a gente tem que investir no relacionamento, o casamento tem que ser para sempre. Então, muitas vezes a gente aguenta muitas coisas que não deveria aguentar, né? Muitas situações que a gente deveria realmente se afastar. Então, é preciso mesmo ter esse olhar aí para saber quando vale a pena e investir no relacionamento, não só casamentos, né, mas também com filhos, com parentes,
E quando é melhor a gente se afastar, como a Marta falou, né? Porque às vezes realmente a relação não vai ser dessa vez, como você disse, não vai ser nessa reencarnação. A gente vai ter que esperar para a próxima, os dois crescerem um pouco, né? As duas pessoas crescerem um Exatamente. pouco, amadurecerem, para poder numa próxima investir nesse relacionamento e tentar resolver as coisas. Quando falei, eu não pensei só em marido, né? Não, mas eu complementei depois, eu falei, não só o casamento, eu sei né? também, eu também me separei. Mas vizinho, eu tenho uma vizinha impossível, chata. Dentro da família, você tem irmãos, uns são mais chatos que outros. Existe um sem número de situações, né? Que você não consegue controlar a pessoa. Então, o que acaba? Você acaba se calando e até se afastando um pouco para evitar conflitos. Não tem uma fórmula, né? Não dá para saber até que ponto que a pessoa vai investir, né? É aquilo que eu falei antes. Pode falar. Deixa eu só dar um exemplo. Eu tinha 2 arvorezinhas aqui na frente da minha casa, na calçada. Aquela que fala que é buquê de noiva, que dá os cachos brancos de flor. Jasmim do Caribe. Eu não sei como é que chama, mas ela Jasmim do campo, né? Não é nem muito grossa, assim, o tronco não é grosso. Qualquer coisinha ela quebra. Ela quebra, é assim mesmo. Então, vira e mexe, sempre vai cair uma folha ou outra, né? Hoje nunca podia cair uma folha na calçada desta mulher, minha vizinha. Era uma exceção de paciência. Bater aqui na porta da minha casa, vem varrer a sua calçada. Nossa Senhora. Gente, eu vou varrer a hora que eu quiser, a hora que eu puder. Se eu não quiser varrer, não vou varrer. O que é uma folha caída? Enfim, mandei cortar. Cortou as 2 árvores. Pronto, não vai mexer mais a paciência. Porque que adianta eu discutir com a mulher por causa de uma folha? Eu adoro planta, adoro flores. Mas eu também, o que eu vou fazer? Eu não vou impedir a mulher vir me reclamar. Se eu estou incomodando, então, pronto, vamos cortar a planta. Isso, um exemplo, gente. São situações extremas, né? Que chegou no limite, aí realmente acontece a ruptura. E entra naquilo que eu comentei, o bom senso. Até que ponto que a gente pode medir o bom senso de um ou de outro? Não tem como saber, é muito genérico o bom senso, é muito individual, né, esse discernimento. Nesse caso aí, lógico, o afastamento é a melhor solução, para evitar que o conflito seja uma constante. Você continua sua vida e ela continua dela. Imagina esta mulher morando na Europa, onde os parques, até nos Estados Unidos, os parques, as ruas são lotadas de folha na época de outono. Porque cai tudo, né? Uhum. Então essa mulher ia parar no hospício, porque ela ia enlouquecer com as folhas na calçada. Então, mas nesse caso eu acho assim que é mais fácil, por exemplo, uma vizinha, você não precisa conviver com ela. Agora, quando é um filho, quando é um pai, quando é uma mãe, aí o negócio complica, né? Era isso que eu ia perguntar. E quando é situação assim que não tem como se afastar, não tem o que fazer, você é obrigada de qualquer forma a conviver. Como que você faz essa mediação, esse equilíbrio? Eu vivo tentando encontrar esse equilíbrio faz 53 anos. Eu acho assim, filho, enquanto for menor e dependente de você filho é fácil. Agora, virou adulto, virou insuportável, não quer trabalhar, não quer estudar, meu filho, se vira, tá aí a porta da rua. Toma seu rumo. Você não. Mas e na situação de pais? Eu tenho meu irmão Aí, mãe, filho de 43 anos. Não arruma emprego porque não quer, porque é arquiteto até. É inteligente, mas é preguiçoso. Ué, eu não vou aturar um filho de 43 anos nas minhas costas.